a dificuldade, por exemplo, das crianças hoje em dia lidar com tédio. Eu fui uma criança que eu sofria, mas hoje em dia eu dou graças a Deus, porque criou 1000 histórias na minha cabeça, talvez também por isso eu tenha me tornado roteirista e escritora. Eu passava o dia com idosos, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro, eu ficava na casa dos meus avós. Uhum. E a minha mãe falava, vou te deixar lá, você não dá trabalho, porque eles são idosos. Então eu ficava o dia inteiro criando história na minha cabeça. Eu lidava com tédio o tempo inteiro. Porque imagina eu, criança, cheia de energia. Era uma casa meio isolada, não tinha, de manhã eu brincava com as crianças da escola, mas à tarde era eu criando mundos ali com os meus brinquedos, né? E a minha filha, ela precisa o tempo inteiro de estímulo. Ela entra no meu escritório e fala, o que eu faço agora? Porque eu estou sem fazer nada. Isso é insuportável para ela. As crianças de hoje em dia, elas não sabem a importância do tédio, porque é no tédio que você vai desenvolver coisas da sua cabeça, né? Ou, de maneira mais trivial, ficar consigo mesmo. Sim, sim. Pois é, eu também não lembro de eu, menor, querer ficar comigo mesmo, sabe? Isso veio surgir depois de velho, quando eu tinha questões pra considerar, sabe? Eu não sei, mas assim, eu lembro de eu menorzão com esse sentimento aí do tédio. Nossa, que saco, não tem nada pra fazer. Eu lembro que quando meu pai gostava de assistir Fórmula 1 na TV, eu queria jogar videogame, mas enquanto ele tava assistindo a corrida, não podia fazer nada. Ficava lá esperando. Vai cena. Que saco. E vai cena. Mas você tem razão, hoje em dia esse sentimento quase não existe mais, né? Nem pra tomar banho. Assim, vai tomar banho e bota música. Muda a música. Né? Então o cérebro tá sempre recebendo estímulo sem parar. Não tem descanso. Não tem. Assim. Não recebendo e percebendo os estímulos que vêm de dentro. Mas o quanto que isso é um problema real para um ser humano de 10 anos, 12 anos? Total. Mas ele tá preparado para estar consigo mesmo também? Ou deveria estar? Deveria. É? Deveria, eu acho que aí é uma coisa que certas culturas pressionam mais, outras menos, mas é parte do kit. Tá. É parte do kit que a gente deve formar para alguém. Você pode e deve conseguir ficar sozinho. Não chama solidão, chama solitude. E se essa tarefa de ficar assim, contente, alegre e feliz, é sua responsabilidade, não é da mamãe. Eu acho insuportável. Eu acho insuportável ficar sozinha e eu o tempo inteiro. Se eu vejo que minha filha está angustiada porque chegou da escola angustiada, eu vou lá no quarto. O que aconteceu? Quer conversar comigo? Vamos ver um filme? Não sei o quê. Aí a inimiga da angústia. É inimiga total, porque vem uma coisa muito terrível, né? E aí, tanto o meu analista quanto a analista da minha filha falou, cara, ela precisa sofrer. Você tem que deixar sua filha sofrer. Tem que vir dor para ela. Eu, com a idade dela, era tão avassaladora a angústia que eu sentia. Porque eu venho de uma família que, assim, tudo era exame de sangue, fezes e urina. Sempre que eu tentava falar de alguma angústia, voltei meio triste. Sabe aquela coisa, a criança chega triste e não come, eu tenho uma febre? Sangue, urina e cocô. Não tinha conversa. Né? Então, eu tenho tanto pavor de ela atingir essa angústia que eu fico o tempo inteiro. Quer falar? Quer falar? Quer falar? Às vezes não quer, né? Porque era a pergunta que me faltou, se eu queria falar. E agora eu tenho uma filha que eu sobrecarrego da frase quer falar. E ela não quer falar. A gente erra o oposto, né? É o típico, né? Agora eu vou ter filhos, vou acertar. É só fazer o contrário. É o contrário. Ela fala, mamãe, eu não quero falar. Essa é uma das coisas que eu mais considero, assim, cara. Como é que eu faço pra fazer esse trabalho eu não posso falhar. Já largou na posição de retardatário. Precisa superar. Você falou o lance do Ted de ficar sozinho. Eu tava lembrando aqui. É permitido, entre aspas aí, usar uns subterfúgios pra ficar sozinho curtindo si mesmo? Por exemplo, as minhas filhas, já que você falou isso aí, eu lembrei, elas curtem ficar na rede. Pendura a rede, na rede balançando pra lá e pra cá, viajando. Maravilhoso. Um subterfúgiozinho ali, pô, vou lá pra rede, fica lá. Claro, tem escape. Ficar sozinho não precisa ser uma meditação horrível que teu corpo inteiro não precisa ficar deitado no sofá meio de saco silêncio cheio. faquírico. Não, mas com 12 anos, né? Sim. 10 anos, sei lá. Muitas vezes você tá fazendo trivialmente alguma coisa, né? Eu arrumo uma casa. boneca, limpando a casa, mas ali você tá só dirigindo o carro, né? Você eu tá fico consigo. igual o Pablo Escobar nos memes, com o bracinho pra trás, assim, olhando pro tempo. Eu arrumo gaveta, eu resolvo assim. minha vida inteira quando eu arrumo gaveta. É o momento... Me sinto um pouco culpado quando eu tô muito comigo mesmo, porque eu fico menos... não sei, vou tentar
fazer coisas produtivas enquanto tô comigo mesmo. Porque em geral eu fico só conversando. Não. Aí se você for pra coisa produtiva, você já caiu no neoliberalismo de novo. Fique com você mesmo sem um banho, sem só para de barulho de chuveiro e produzir. viajando. Chama-se meditar. Era uma das práticas, né, mais antigas para você manter alguma saúde mental. Você pode meditar, não tem pensamento nenhum, você pode meditar olhando para uma situação, você pode meditar lembrando, você pode meditar de muitas formas. Eu fui para um centro de meditação que cada dia era uma meditação. Tinha com dança, tinha olhando para uma vela, tinha com mantras, não era só ficar quieto. Eu achei fantástico, porque nem para todo mundo funciona ficar quieto de olho fechado, né? Para mim começa a doer meu corpo inteiro. A com dança funcionou muito para mim. Eu escrevi um livro mostrando como a psicanálise e as psicoterapias vieram dessas práticas antigas, né, que eram conhecidas como cuidado de si. Né? Cuidado de si. Cuidar de si. Se a gente não cuida de si e não aprende a cuidar de si, aí você vai ser governado pelos outros. Os outros vão cuidar de você. Que não é a rotina de autocuidado das blogueiras com os cremes que as patrocinam. Não é. Cuidar de si era olhar para os sonhos, era decompor e analisar as ideias, era meditar, era, por exemplo, fazer certos tipos de exercício, era olhar as coisas de longe, olhar de perto, aprender a contemplar as formigas e os planetas. Qual livro seu é esse? Isso está no Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, que é um estudo sobre quais práticas, né, existiam antes da gente ter psicólogos e psicanalistas. Então, teatro, as práticas de viagem, né, dos viajantes. Tem muitas práticas que foram se combinando, a medicina em algum sentido, para a gente ter essa medicina da alma. Né? Pra gente hoje poder trocar uma ideia abertamente sobre o que acontece dentro da cabeça e não aparece no exame de sangue. Não aparece. Né? Às vezes só no... Como que chama? Cortisol, que daí você tá estressado, aparece. Mas não aparece no exame de fezes. Não, cocôzinho não vai... Depende da cagada. Aí, às vezes ela vem. Muito Entendi. bom.